Começando mais uma livezinha aqui no perfil do Filipe Brasiliano. Me apresentando aqui para quem estiver entrando agora, meu nome é Filipe Brasiliano, sou autor independente e designer de conteúdo, também sou agitador literário, né, promovo essas conversas, essas rodas de conversa com autores, com editores, com a galera da literatura, e hoje a gente vai falar sobre processos de autopublicação e a experiência da Monique, da Joyce, com a escrita independente, né? Vamos tirar umas dúvidas, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito e produzido. Então, eu vou deixar que vocês duas se apresentem, começando então pela Monique. Conta um pouquinho sobre você e seu envolvimento com a literatura, tá? Legal. Obrigada primeiro, Felipe, por você ter me convidado. Muito feliz de estar aqui. Fico muito alegre de participar dessas iniciativas como a sua, de incentivar a literatura independente, de fazer esse agito, né, não só na promoção de si, mas também na promoção dos colegas. Isso é muito bonito, eu gosto bastante e me deixa bastante entusiasmada. Eu sou uma leitora que escreveu durante muito tempo escondidinho, e aí na pandemia, como muitos outros escritores aí, eu resolvi colocar meus textos no mundo. Então essa minha faceta escritora é recente, é de 2021 para cá. Eu trabalho com leitura crítica e revisão, e no ano passado, 2023, eu publiquei lá pelo KDP da Amazon, o meu e-book de contos, o Abismos para Evitar Ruínas. Esse e-book também deu origem a um podcast que está no Spotify, onde eu narro 10 dos 12 contos que estão no livro. E eu faço parte de alguns coletivos de escritores, faço parte do coletivo Fruitosa, faço parte do coletivo Escreviventes e também colaboro como revisora na revista Contos de Sansara. E aí faço mais um montão de coisa. Perfeito, bastante coisa. A gente vai falar sobre algumas coisas que você trouxe aqui na sua bio, na sua apresentação. E você, Joyce, fala um pouquinho sobre o seu envolvimento com a literatura. Oi, pessoal, tudo bem? Vi que o Lucas entrou, o Lucas é meu amigo. Oi, Lucas, bem-vindo. Então, eu sou designer, né, de profissão. Trabalho com design e marketing numa escola de cursos de inglês profissionalizantes e tecnologias daqui, da minha cidade. E escrevo desde 2016. Só que eu comecei a escrever lá no Facebook. E texto, sabe? Meu ponto de vista sobre certas coisas, poemas, frases, enfim. Então, os meus primeiros leitores vieram de lá, né? E aí depois disso, eu escrevi A Batalha do Apocalipse, que foi publicado em 2022. Aí, em 2023, veio Trindade. E agora, por último, eu publiquei Palavras Mortas que Quase Me Mataram, né? Trindade é contos de terror, são 3 contos de terror. E Palavras Mortas que Quase Me Mataram são todos os textos que eu escrevi desde lá de 2016 até agora, né? Fiz parte de algumas antologias, estou organizando uma antologia com os escritores daqui da minha cidade. Eu moro em Marau, Rio Grande do Sul. Quase ninguém conhece aqui. E estou organizando essa antologia para que os lucros sejam direcionados para uma ONG que resgata animais daqui. E tô escrevendo e publicando, e também gosto muito dessa coisa de um ajudar o outro, né? Porque às vezes tem muita disputa, né? No meio dos escritores, eu acho que não precisa, tem espaço para todo mundo, tem gostos para todo tipo de literatura. E muito obrigada por ter me convidado para essa live. Admiro muito a tua iniciativa.
eu já percebo alguns pontos em comuns entre vocês, né, de trabalhar em coletivo e o modo de pensar também, né, de apoiar, de um ajudar o outro, é muito uma característica de vocês, bem forte em vocês. Acho muito massa. Autor independente quando tem essa consciência, né, de que não tem que competir, de que não tem que brigar por espaço, porque cabe todo mundo, né, então é um ponto em comum e eu acho muito legal aqui em vocês, eu admiro bastante. Para começar, então, para abrir essa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o que torna um artista, um autor independente, o que faz ele independente, porque as pessoas às vezes não vai saber diferenciar um autor independente de um autor por editora, né? Quem quer começar respondendo isso daí? A Joyce tem mais experiência que eu em mais publicações. Joyce, pode falar se você quiser. Tá, a diferença é que a gente escreve, a gente revisa, a gente corrige, a gente publica, eu, né, fiz a diagramação dos meus 3 livros, eu fiz a capa, a Batalha do Apocalipse é ilustrado, então eu contratei uma menina para ilustrar para mim, e a gente que faz o marketing, ninguém ajuda a gente a vender, e é bem complicado, mas é bem... esse caminho de aprendizado foi bem divertido, assim, para mim, porque eu aprendi a fazer muita coisa, né? Mas é bem cansativo também. Eu acho que O escritor que é publicado por uma editora, assim, na teoria, ele tem todo o suporte, né? Tem a diagramação, a publicação, a divulgação, né? Tudo encaminhado já. Ele só escreve e publica e manda. na teoria, né? Isso que eu ia comentar. Porque depende muito do contrato, né? Às vezes a editora procura o autor e no contrato não dá esse suporte, né? O autor acaba arcando mesmo assim com algumas coisas. Às vezes tem editora que nem faz a divulgação e tal, faz o marketing, só bota na vitrine. Então, o autor mesmo independente, como você falou, ele acaba fazendo tudo sozinho, né? Desde a parte editorial quanto a parte até o marketing. E a gente vai falar um pouco disso também, de como vocês fizeram, de como foi o processo de vocês, né? Mas antes eu queria saber, assim, deixa eu olhar aqui a minha pauta, né? Eu preparei uma pauta com várias perguntinhas para fazer para vocês. Quando foi que vocês decidiram embarcar no mundo da literatura, né? O que chamou a atenção de vocês? O que fez vocês quererem se tornar escritoras? Né? Eu fico curioso e pensando muito sobre isso. Bem, Quem quer começar? Eu vou começar essa porque, assim, é muito engraçado, porque eu sempre me vi com muita tranquilidade no lugar da leitora e os meus textos sempre ficaram guardados, apesar de eu escrever sempre. Mas eu sempre coloquei aqui no Insta, e sem pretensões de virar um Instabook, né, uma Bookstagram, sei lá, eu como chamam hoje em dia aí, eu colocava as minhas impressões de leitura, mas por uma necessidade mesmo de trocar com as pessoas. E então, sempre que eu li um livro, eu escrevia as minhas impressões de leitura. E aí, em algum momento, alguém me disse assim: poxa, Monique, eu gosto muito do jeito que você escreve sobre os livros. E aí isso virou um estalo na minha cabeça, porque eu falei assim: poxa, eu tenho uma preocupação de escrever bacana, de tentar transmitir. Né? Eu percebi que tinha mesmo que sem querer, ou então, mesmo que tivesse meu inconsciente, eu estava fazendo aquilo para ser lido, né? E aí comecei a pensar nesses textos que eu escrevi, que ficavam guardados e que eu não tinha muita coragem de expor. Então, eu participei em 2021 de uma iniciativa, um desafio de escrita criativa, e por 30 dias a gente teve que escrever, né? O desafio era escrever 30 dias, 500 palavras no mínimo por dia, né? E eu embarquei nesse desafio, e nesse desafio a gente tinha que mostrar os textos, né? E aí, quando eu comecei a mostrar esses textos, eu falei, não, agora estou na chuva, é para me molhar, né? Deixa eu ver mesmo se
é só esse texto aqui que gostam, minhas resenhas, minhas impressões de leitura, ou se tudo isso aqui que eu escrevo, as minhas crônicas, os meus contos, eles também têm algum apelo. E aí, nesse período, eu comecei a mostrar os meus textos. E aí, eu me senti segura, porque as pessoas elas estavam me dando feedbacks bacanas, assim, né? Então, não me sentia uma absurda. E aí, falei, não, acho que esse negócio aí é para mim também. Então, foi aí que eu me reconheci escritora, né? Em 2021, falei, não, então eu escrevo mesmo. E eu abracei essa outra persona, né? Que também era da escritora, além da pessoa que trabalha com livros, a pessoa que lê os livros também é a pessoa que faz livros, né, que escreve eles. Então, foi em 2021, a partir realmente desse retorno que as pessoas estavam me dando sobre os meus textos, que elas gostavam, que elas não gostavam. E aí eu meio que entrei nesse mundo desse jeito. Muito bom, a partir de um desafio de escrita, né? Então, acho muito legal também esses desafios. Eu promovi alguns aqui no Instagram, mas eles eram mais para microcontos. O que você participou eram microcontos? Era livre, né? O gênero era livre, podia ser crônica, Ah, podia ser. Mas tinha que ser no mínimo 500 palavras. Era uma espécie de preparação para o NaNoWriMo, sabe? sim, Que ia ter, e então já tinha um mínimo assim, já tinha que ser bastante coisa para já dar esse esquenta dessas palavras todas aí que tinham que ser produzidas. Então, eram 500 palavras no mínimo. Então, saiu bastante crônica e saiu bastante conto dessa minha produção, né? Porque eram desafios assim. E eu acabo me identificando mais com os textos mais longos. Acho bonito quem consegue escrever texto pequenininho. Até cheguei a participar de uns desafios de mini texto e mini conto e tal, e uhum, conto curto, mas não foi para mim, não. entendi. Esses desafios eles são bons assim para a gente como você falou, se reconhecer na escrita, se descobrir, né, e tal. A Joyce falou também um pouco antes sobre como ela escrevia no Facebook. E aí eu lembro um pouco sobre quando eu comecei a escrever, eu participava de muitas comunidades no Facebook assim também. Até hoje lá tem muitas comunidades de escritores que fazem, que promovem desafios também e que tiram dúvidas um dos outros, se ajudam, se leem também. Eu acho muito legal as comunidades do Facebook. Joyce, você, o que te atraiu para a literatura? O que fez você querer se tornar uma escritora? Então, como a Monique, eu também sempre fui uma leitora muito assídua. E eu admirava muito a capacidade de criar novos mundos, novos universos, criar um personagem, né? Que essa habilidade que os autores têm. E eu achava muito legal, sabe? Todas as criações. E o meu autor preferido, assim, me colocou no mundo do horror e do suspense, que é o que eu escrevo hoje, foi o Edgar Allan. Só que eu não me imaginava escrevendo ainda, né? Mas já passava pela minha cabeça na minha adolescência que, tipo, num futuro muito distante, talvez poderia ser eu a escrever um livro e depois de muito tempo da minha morte, né? Alguém lendo e se identificando com aquele mundo que eu criei, né? E no Facebook eu não lembro exatamente como foi que eu comecei a escrever, porque eu acho que eu sempre escrevi, sempre fui muito próxima, né, da literatura por causa da minha mãe, né? Ela lia para mim toda noite e então eu já cresci meio que dentro desse mundo, né? Mas tem a história da Batalha do Apocalipse, que foi o que me fez realmente escrever um livro, né? E sair do Facebook e pensar numa história mais elaborada, maior, né? E aí o que que acontece? Eu contei um sonho que eu tive para uma amiga minha chamada Paola, e eu vi que ela tá aqui na live. Oi, Paola. E ela escutou, ela disse, cara, isso dá um livro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu disse, bah, eu vou escrever.
que foi um pesadelo, né, que eu tive. Não foi um sonho legal, foi um sonho bem ruim, né? E aí eu coloquei os meus pets na história. Na época eu tinha só 3, o meu cachorro Cantarzo, que tá atrás da capa, a Eleonor e o Monroe, o meu gato. A Eleonor é gata e o Monroe é gato. E aí coloquei eles para salvar a minha cidade e o mundo e eu, né, a humana, da invasão zumbi, né, que estava acontecendo e tal. Então essa foi a minha primeira publicação, né, que eu pensei, bah, já tô com a história pronta, né, então vou escrever e vou ver o que que vai dar, né. E acabou dando muito certo. Tipo, foi muito divertido escrever. E o pessoal que leu também se divertiu muito e foi uma experiência bem legal. E daí depois eu não parei mais. Ah, massa. E você fala que o pessoal se divertiu, mas não é um livro de comédia, né? De humor, né? É um livro de suspense, né? É, assim, ele tem momentos de tensão. ah, Ele não é um livro para crianças, embora ele seja ilustrado, porque eles falam bastante palavrão, né? Então eu indico tipo de 16 para cima. Aham. Ele tem momentos de tensão, ele tem momentos de violência, ele tem. O final é bem emocionante também, e ele tem momentos de suspense. É uma fantasia com todos esses elementos, sabe? Muito bom. Agora, falando um pouco sobre o processo de vocês da produção das obras, né? A Joyce tem 3 livros, né, publicados. A Monique tem várias participações, tem livro também, né, Monique? Eu tenho um e-book, né? Não é livro físico, é um e-book e eu participei de algumas coletâneas. Pronto, vamos falar um pouquinho sobre a produção de vocês. A Joyce já falou um pouco sobre que ela precisou, aliás, ela fez tudo, mas em alguma coisa ela precisou contratar gente. O autor independente, ele precisa ser um pouco de tudo e também aquilo que ele não sabe, ele deixar a cargo, né, do profissional, de quem oferece serviço. E eu quero saber como foi para você, Monique, quando você foi publicar, se você também fez tudo, se você contratou, como foi, né, a sua interação com esses profissionais? Eu, por causa do meu trabalho como revisora, né, eu conheço outras pessoas que fazem a diagramação e fazem, enfim, né, a revisão também, né, e era uma primeira experiência, seria uma primeira experiência com publicação autoral, né, que não fossem coletâneas. Eu já tinha participado de 2 coletâneas e seria o meu primeiro trabalho solo como escritora. O Abismos para Evitar Ruínas é um livro de contos, né? São contos que eu fui escrevendo e eles tinham um mote e eu falei, puxa, eu quero publicar isso, mas eu quero testar, né? Se eu vou ter um público. Então, o que eu fiz foi separar 10 contos dentro desse universo de 12 e eu narrei num podcast, então uma vez por semana as pessoas elas tinham acesso ao áudio do conto e enquanto eu fui apresentando semanalmente esses contos, eu fiz uma campanha no Apoia-se para arrecadar fundos, quem estivesse gostando colaborou, me ajudou com R$7, R$15, como pôde. E eu, a partir desse dinheiro que eu arrecadei, eu pude contratar uma diagramação e a conversão do arquivo, né, para ele ser um e-book, e a capa, né? Então eu contratei a pessoa, o capista, o diagramador, e essa conversão em EPUB, né, que eu não ia saber fazer. Então primeiro que eu fiz esse financiamento, né, uma espécie de financiamento coletivo, para tentar arrecadar esses fundos, e foi legal. Eu não arrecadei tudo que eu pretendia, né? Mas então, assim, eu não contratei uma revisão, eu mesmo fiz a minha revisão.
E o que foi bom e foi ruim, porque apesar de olhar para o texto como revisora, passaram algumas coisas, porque a gente nunca consegue olhar para o próprio texto com a mesma imparcialidade, né, do que para o texto do outro. E aí, nesse valor que eu arrecadei, eu acabei não contratando, porque eu realmente queria fazer um trabalho assim, independente e possível, né? Eu não queria fazer nada além do que eu não pudesse fazer. E aí, depois dessas 10 semanas que eu tinha feito a arrecadação, a recompensa para algumas pessoas era receber o e-book, né? Quem não tinha feito doação nem nada, eu fiz uma pré-venda curtinha na Amazon mesmo. Eu publiquei por lá, porque lá eu conseguia ter uma organização de quantos downloads, também consegui colocar no Kindle Unlimited, né, que é uma outra ferramenta bacana para os autores, apesar de remunerar pouco, para mim, que não tinha trabalho nenhum, né, autoral, assim, solo, foi uma forma de eu organizar os downloads, a distribuição. Então, foi essa a minha experiência com os profissionais da diagramação e com o capista, né? Então, eu contratei, que também são outros autores independentes. Então, o processo foi bacana, porque eles entendiam as minhas necessidades, o que eu queria, o que eu estava precisando e como que eu queria a capa. E foi bem tranquilo, porque é uma rede mesmo, né? Quando você começa a se movimentar assim de forma colaborativa, a gente vira uma rede mesmo. E foi bem bacana. O meu podcast, ele teve... eu falo que é um projeto multilinguagens, né? Ele acabou uma coisa agregando outra, e aí muita gente que ouviu o podcast gostou, acabou adquirindo o e-book para ler os 2 contos que não entraram no podcast. Então, eu fiquei bastante feliz. O meu e-book ele teve mais de 200 downloads, e o podcast já tem mais de 800 reproduções. Para mim, eu sou um sucesso. Com a minha experiência independente. Fiquei muito feliz, é muito mais do que eu esperava. Sim. E foi muito pensado, muito bem elaborado, né? Uma coisa puxando a outra. Eu quis fazer um planejamento, porque eu queria realmente me colocar como escritora, né? Mas eu percebo, assim, que existe ainda muito... Não gosto da palavra preconceito, né? Mas as pessoas, elas têm um pé atrás com qualidade e com o que é produzido nacionalmente, né? Umas coisas estranhas. Então, com o podcast, foi legal que as pessoas elas foram entendendo como é que eu escrevia, né? Elas já foram me conhecendo o meu estilo, né? Então, já foi essa a ideia mesmo, né? Porque a gente tem muita coisa para ler, né? Todo mundo sempre tem muita coisa para ler. Eu ficava sempre pensando assim, como é que eu vou disputar a fila da leitura, às vezes, com outro autor, né? Eu falei assim, então tenho que bolar um jeito de dar uma burlada nisso. E aí foi legal, foi bem planejada, fiquei planejando, fiz tudo planejadinho, tive que aprender mais ou menos como é que gravava o áudio do podcast, tive que fazer a arte, fiz um Instagram só pro Abismos e tal. E foi bem legal, mas foi assim, bem planejado. Eu fiquei o ano todo de 2023, eu fiquei todo preparando, só trabalhando aí o Abismos, e foi muito legal. Muita gente, eu conheci bastante gente, porque eu fiz a página do Instagram do Abismos. Eu acabei conhecendo bastante gente que veio pela proposta mesmo, e que hoje já lê os meus textos avulsos, já lê minhas resenhas lá no portal Cataprisma. Eu acabei conseguindo leitores, né? Eu não penso muito assim em números, eu não gosto de pensar em números, mas assim, consegui algumas pessoas que vieram e conheceram o meu outro trabalho por causa do Abismos. Então, acho que pro meu primeiro trabalho solo, para minha primeira iniciativa, eu super assim considero que foi bastante legal, fiquei bastante orgulhosa assim do que eu fiz. E uma coisa que você falou também foi sobre essa criação, essa construção de rede, enquanto você está contratando uma pessoa para cuidar de uma parte da tua produção, né? Você acaba criando laço, criando uma conexão legal ali, pode se tornar uma amizade,
e as pessoas se ajudam, né? Cria uma rede. Eu tenho uma antologia de contos que eu organizei, eu não participei como contista, mas eu organizei. E aí eu fui contratando as pessoas também. E hoje, assim, eu chamo de equipe, porque são pessoas que eu quero continuar trabalhando nas próximas, sabe? A gente acaba criando, assim, uma equipe, uma rede, né, de apoio. Foi muito E legal, você, assim, porque a gente se indica, né? E aí, tipo, porque também, eles sabem que eu também sou revisora, e aí agora eu contratei como capista, e quando alguém precisa de um revisor e pede para eles, você conhece alguém? Eles me indicam, e acaba, a coisa vira mesmo uma rede, assim, é bem bacana, eu gosto bastante de pensar dessa forma, né? Eu sou como a Joyce, eu também acho que tem espaço para todo mundo, não tem por que a gente fazer desse jeito, né? Esse não favorece ninguém, essa animosidade, essa competição, acho que não favorece ninguém. Então eu gosto bastante de pensar em rede, assim. uhum. E você, Joyce, no início você falou sobre como você fez tudo sozinha, porque você já é designer, você já entendia de capa, diagramação. O que foi que você contratou? Como foi a sua interação? Acho que teve uma capa que ela é toda desenhadinha, ali foi alguém que você chamou? Como que foi? Eu trouxe os livros aqui para mostrar. Foi essa aqui, A Batalha do Apocalipse. Eu conheci a menina no Facebook, a ilustradora. A gente fazia parte do mesmo grupo que tinha lá. Faz muito tempo que eu sou amiga dela. E a gente se adicionou e ela era ilustradora. E ela desenhava tipo, o estilo de desenho dela era o que eu queria passar, sabe? Nas minhas ilustrações. Uma fofurinha, assim, mas que chegasse o mais próximo possível das características físicas dos meus bichinhos. E eu percebi que ela conseguia fazer isso. Aí eu contratei ela. E a gente conversa até hoje, sabe? Tipo, no geral, sempre me dei muito bem com ela. E eu sempre procuro apoiar as pessoas que eu conheço, sabe? Tipo, se um dia eu precisar de revisão, agora que eu sei que a Monique é revisora, posso chamar a Monique, entendeu? Então, eu sempre procuro apoiar o trabalho das pessoas que estão dentro da minha rotina de alguma forma, seja aqui na minha cidade, seja de longe, sabe? Eu acho isso bem importante e meio que eu tô no mesmo lugar, né, que essas pessoas. Porque eu também sou daqui, né, e também já enfrentei esse tipo de dificuldade. Lá no começo, quando eu escrevia só no Facebook, as pessoas daqui não me reconheciam como escritora, sabe? Pessoas que conviviam comigo nem, sabe, não me levavam a sério como escritora. E eu comecei a ser reconhecida por pessoas que moravam longe, sabe? Porque daqui mesmo pouquíssimas pessoas acreditavam no meu potencial como escritora, né? Essa minha amiga, Paola, uma prima minha, talvez, sabe? Muito poucas pessoas. E então, hoje, quando eu olho para trás e lembro disso, eu acredito no meu potencial, porque, né, eu publiquei 3 livros e então eu sou escritora, não tem por que eu duvidar disso, né? Às vezes eu ainda trabalho na terapia um pouco que eu sou, que eu não sou por causa dessas questões, né? Da falta de credibilidade que os outros nos dão. Então, eu sempre procuro dar esse apoio, sabe? Porque eu olho para trás e lembro disso e eu acho que às vezes o potencial tá na pessoa que tá do teu lado e tu tá ali, sabe, desdenhando do trabalho dela, porque, quem sabe, não leva a nada isso. Então, eu gosto sempre de ajudar as pessoas que eu conheço a crescer de alguma forma, sabe? Sim. Assim, uma coisa que você falou aí sobre isso que você trabalha na terapia, eu tive uma conversa com a minha terapeuta esses dias, falando sobre que como artista eu espero visibilidade, eu espero reconhecimento e tal,
mas eu também não quero falar em voz alta isso. É uma coisa complicada nossa mesmo, né? A gente tem que saber o nosso valor e saber que a gente faz, que a gente produz, que a gente é artista, que a gente quer. Isso é um pouco de síndrome do impostor, mas também tem aquilo da gente esperar dos outros um reconhecimento, que na verdade não precisa tanto. Embora o artista ele precise desse reconhecimento, senão qual o sentido de você criar as coisas para os outros, o entretenimento para os outros, a leitura para os outros lerem, se ninguém te dá a visibilidade, o reconhecimento. E a gente teve por muito tempo uma síndrome do vira-lata, né? Que só o que vinha de fora era bom e o que a gente produzia, o que a gente criava aqui não chegava aos pés do que vinha lá de fora. E eu acho que a gente está retomando a narrativa hoje em dia, assim, eu vejo muito mais valorização do nacional, né? Não é à toa que, tipo, às vezes sai matéria falando que o Brasil não lê. Só que se você vai para o mercado independente, tem muita coisa sendo escrita e muita gente lendo em várias plataformas, né? Em várias plataformas. O que eu Sophie, vejo... o pessoal da Confim que lê, escreve, lê. Pode falar. O que eu vejo também é que o pessoal daqui, que é leitor, né, do Brasil, que lê obras nacionais, esse leitor, ele não cita autores contemporâneos. Ele cita Clarice Lispector, Machado de Assis, sabe? Esses autores que são ótimos, mas que caíram em domínio público e eles não estão mais... não estão mais ganhando nada, sabe, com esse reconhecimento que eles têm. Mas tem muito autor, muito bom. Eu posso citar uns 3 ou 4, assim, que eu tenho na minha lembrança agora, que são a Bárbara Amadio. Eu li A Humana que se Tornou um Chacal dela, que é maravilhoso. E ela é mais nova que eu acho. E a França, que escreveu a Irmandade do Sem Futuro, que é maravilhoso também. Tem o André Bianco, que é um pouco maior. O nome do meu cachorro é Cantarzo por causa dele. Tem o Matheus Vivian, que é daqui da minha cidade, que escreveu Tempestade Azul. É um livro excelente, sabe? Sim. E eles não são citados, sabe? Eu acho isso injusto. Sim, sim. Ainda mais vocês que estão envolvidas com o coletivo, vocês acabam conhecendo outros escritores, outras escritoras, né? Que também escrevem com a mesma qualidade do que essa galera que já tem o peso aí, né? Então, eu lá no coletivo, até para não ser injusta, nem vou citar aqui, porque eu leio muita coisa, né, do pessoal e tem muita coisa original, sabe? Muita coisa assim, que você fala, puxa, isso aqui tinha que as pessoas tinham que ler isso, sabe? Assim, mas também eu acho que a gente fica muito preso numa lógica de, assim, não acho que a gente fica muito preso, eu não quero me expressar mal, mas eu acho que a gente tem que valorizar quem valoriza a gente, sabe? Eu acho que sempre vai ter aquela galera que gosta do que é importado. Então, assim, eu acho que ficar dando murro em ponta de faca, ficar tentando fazer essas pessoas entenderem que, olha, tudo bem você ler aí o seu tradução, mas dá uma chance, né? Só que a gente fica um pouco cansativo, porque parece que a gente está pedindo favor, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que, assim, trocar. Eu sempre falo isso para as pessoas, até eu promovi uma aula aberta, né? Esses dias eu falei, guarde um espaço, assim, que você, às vezes a pessoa, vocês falaram, né, de pedir o reconhecimento, de se assumir, né, e mostrar o seu valor, mas eu falo assim, nesse espaço que a gente usa para interação de rede, guarde o espaço para conversar com aquelas pessoas que te leram de verdade, porque você constrói um vínculo com essas pessoas e elas vão continuar te lendo, porque, putz, escrevi aquela pessoa também me conversa, aquela escritora, porque a gente tira essa coisa do escritor do pedestal, né, e coloca mais perto dessas pessoas, e assim, eu acho que esse trabalho de formiguinha, né, de você conversar com o seu leitor, ele pode trazer mais resultado do que ficar brigando com essa galera que só lê livro importado e tal, que a gente acaba se desgastando muito para provar o nosso valor, né? Parece que a gente tem que provar.
E aí acho que a gente também não precisa passar por mais esse desgaste. Concordo totalmente. Até eu estava falando com o Felipe que eu considero cada leitor meu demais, assim, sabe? Eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas que acompanham o meu trabalho. E é exatamente o que a Monique falou, sabe? Valorizar quem está ali do nosso lado, que está nos acompanhando, nos lendo, né? Nos apoiando, é muito mais importante, sim. Eu ia te perguntar, Joyce, sobre qual foi a plataforma dos seus 3 livros, assim, quais plataformas você usou para publicar, qual foi o caminho que você fez para publicar, se foi igual a Monique, né, que ela fez ali um financiamento coletivo, depois publicou no Kindle, como que você fez? Eu não fiz financiamento nenhum, porque não precisava, na verdade, no início, porque eu ia publicar só e-book, né? Eu queria publicar o físico, meu sonho era ter um livro físico. Mas, né, falei com algumas editoras e, tipo, muito caro para publicar. Não tinha condições, sabe? Eles não parcelavam em mais de 3 vezes, eu acho, e, tipo, era um valor exorbitante. Aí eu falei, vou aprender a mexer no KDP, né, da Amazon e vou publicar um e-book, né? Vou publicar uma versão digital. Aí publiquei, né, a versão digital, deu super certo, consegui, né? O primeiro foi a Batalha do Apocalipse, aí Trindade eu publiquei bem depois. Foi escrito depois também pelo KDP, pelo Kindle da Amazon. E depois de um tempo eu conheci a Wiclap, só que eu pensei, cara, será que é confiável, né? Será que realmente, né, vai vir certinho, bonitinho, ou será que, né, perda de tempo e golpe, né, para publicar o livro de qualquer jeito para mim ter que comprar depois? Mas não, sabe, fui vendo mais autores que publicaram pela Wiclap, via a qualidade do livro da Ana Carolina, que é a autora também, o livro dela é muito bom. E aí eu vi o livro dela e eu achei muito bem feito, sabe? Muito bonito. Aí eu arrisquei, né? Publiquei na Wiclap, aí veio bem certinho. Aí agora eu publiquei só por lá, todos eles. Muito bem. A Wiclap faz direitinho, pelo que eu vi, assim, de comentários também, o pessoal sempre elogia, né? Tal. Uhum. Tem outras, assim, que também fazem isso, que oferecem um serviço de transformar o seu livro em físico, né? Que eu já não vou lembrar o nome, mas é um caminho aí para o autor independente, né? Isso não. Aliás, isso é um caminho que o autor independente cada vez mais faz quando quer ter o livro físico, para colocar na estante, né? Sim. Não é tão caro. Para o autor não fica tão caro. E lembrei de outra coisa que aconteceu. Eu participei de um evento daqui da minha cidade que é bem grande, é o Cultura 24 Horas. Acontece todo ano. Aí eu publiquei a Batalha do Apocalipse e me inscrevi para participar. Só que eu não tinha nada físico e ainda não conhecia o Wiclap. Aí eu me inscrevi e fui, né? E levei livros artesanais. Eu fui numa gráfica daqui e imprimi vários livros, né? As páginas e montei eles em casa com cola e, enfim, foi bem trabalhoso. E levei. E eles saíram, cara. As pessoas queriam ler e eu vendi todos. Eu levei 30 cópias, eu acho, feitas à mão. Então, o meu primeiro livro físico foi artesanal, antes de publicar ele na Wiclap. Uhum. Teve que improvisar, né? Fazer um negocinho ali. Sim. Mas agora falando sobre a parte que o autor ele é tudo, ele é a sua própria equipe, mas ele também tem que ser um pouco marqueteiro, né? Como é que vocês lidam com o marketing, com a divulgação
parcerias, publis, como que funciona para vocês essa parte? A Monique já voltou? Já. Já, tô aqui. Vocês me Pode ouvem? começar então, Monique, por você. Não, bem, eu acho que divulgar faz parte. Por isso que eu fiz o podcast, porque eu queria descobrir uma forma como chegar nas pessoas para que elas me ouvissem, pelo menos, e falassem, ah, então é isso aqui que ela escreve, né? Aquela a amostra, né? Então foi a parte que eu uso. Eu acho que a gente pode desenvolver estratégias, né? Eu não ia ter assim o talento de fazer as dancinhas, nem aqueles vídeos maravilhosos, os book trailers que eu vejo por aí. Então o podcast, o áudio, foi a forma como eu encontrei de chegar nas pessoas. A minha campanha do Apoia-se também eu fiz recompensas, então assim tentei fazer uma coisa personalizada, um texto personalizado que eu mandei pelo correio depois para as pessoas, porque não ia ter livro físico, né? Então as pessoas que me apoiaram, eu mandei um texto personalizado para elas e tal. E eu não sei, é difícil, né? Você falar assim, para convencer alguém, né? Mas eu acredito muito no que eu faço, assim. Então, eu fiz muito isso, assim, de conversar, de falar bastante nas minhas redes, mas eu também eu fazia no Medium algumas crônicas para falar do assunto que era o tema do conto. Então, você gosta desse tema? Então recomendo que você leia o conto, né? Eu também acabava usando um outro tipo de linguagem para tentar introduzir aí. E fui oferecendo, fiz marcador de página com QR Code, que era só a pessoa aproximar e já mandava direto para o e-book, direto para o podcast, na época do podcast. A gente vai tentando, né, aqui no algoritmo. Eu fiz algumas parcerias, assim, não muitas, porque também achei que, assim, era um investimento que eu não tinha, né? Eu estava arrecadando para fazer a diagramação, para fazer o e-book, não queria gastar um dinheiro com isso, mas cheguei a pagar duas divulgações, assim mesmo, sabe? Esses feeds, esses book Instagram, assim, me colocaram lá no feed. Acho interessante falar para o leitor que isso é pago, né? Apesar de que elas põem lá publi e tudo, mas eu acho que é importante, assim, a gente falar que a gente paga por isso, né? Que nem isso a gente assim, consegue muito. E é por isso que as redes de colaboração, como agora você está fazendo o Cataprisma, né, o Felipe, são tão bacanas, assim, porque, em geral, esse é mais um custo que o autor tem. Então, quando toda essa rede de autores independentes divulga, por exemplo, o portal Cataprisma, isso, de certa forma, vira uma publicidade para todo mundo que não tem um custo, porque geralmente é assim, né? Não sei vocês aí, mas é R$ 50 um feed, aí é 85 um feed, um stories, aí é 150 um feed, um stories, a resenha. E você não vai ficar... Quer dizer, eu tinha condição de ficar gastando isso. Então, assim, falei bastante, pedi para quem já tinha lido, para quem já tinha ouvido e gostado, me mandar depoimentos. Como eu falei para vocês, eu tenho que estabelecer uma relação com os meus leitores. Então, dava o espaço para o leitor na minha página. Nossa, quer gravar um vídeo, você falando o que você achou? Pus lá na página. Fui fazendo dessa forma, assim, para obter esse resultado que eu obtive, né? E acho que foi legal, mas tem que se colocar, né? Eu trabalhei com abismos, assim, intensamente de fevereiro até junho, né? Então, toda semana eu ia martelando, mas não assim de cansativo, né? Eu fazia 2 vezes por semana. Uma vez por semana eu fazia essa crônica, que era uma forma de buscar o leitor pelo tema, né? Ó, você gostou? Você gosta? Esse tema te atrai? Que nem eu vi que a Joyce escreve sobre luto, né? E aí, então, eu falava sobre luto, por exemplo, e aí tentava usar o gancho do tema para falar, então agora lê, colocava já o link para a história, né? Ouve aqui a história, lê. Foi uma das formas que eu encontrei. Mas
fiz isso por um tempo limitado também, porque era o que a minha saúde permitiu, porque senão fica muito cansativo. E foi muito legal, como eu falei para vocês, acabei atraindo outros leitor pelo Abismos, acabei recebendo gente na minha página, mesmo que hoje lê minhas crônicas, lê minhas resenhas, que vieram pelo Abismos assim, porque eu usei a hashtagzinha de contos, né? Enfim, fui tentando driblar aí o algoritmo, os metadados. Sim. Mas você falou sobre a publi, realmente são pagas. Ontem aconteceu, ontem e anteontem aconteceu aquele episódio lá de mandaram para mim no privado uma proposta paga, só que a proposta primeiro era tipo, você está sendo convidado para uma live, para uma entrevista, não sei o quê. Aí eu lembrei muito, eu pensei muito, poxa, é o que eu faço, né? Eu convido as pessoas para participar também, legal. Só que aí no final tinha lá, mediante ao pagamento e tal. E isso acontece direto. E nem todo autor independente tem como ficar arcando com vários bookstans, né? Com várias publis pagas e tal. Então, é uma coisa que eu acho que a partir de estava tendo uma discussão sobre essas publis lá no Threads, não no Twitter, né? Tava tendo na outra rede social. E eu acho que as pessoas estão começando a conversar mais sobre isso, sabe? Sobre as parcerias pagas, publis, a importância, o que vem, qual que é o benefício, né? Tem que pesar tudo, né? Equilibrar tudo. E você, Joyce? Eu, assim como a Monique, também pedi para as pessoas que já leram as minhas obras me mandarem feedback, porque eu acho muito importante. Eu valorizo muito o feedback sincero, sabe? Eu não. Eu contratei e já trabalho de. Até. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso, gente. Mas enfim. Não contratei muitas parcerias, tá? Contratei só uma com a Monique, que é maravilhosa. Ela faz podcast, ela cobra. Eu tive bastante retorno da live com ela. Ela não faz resenha, ela faz live como a gente, assim, mas ela tem vários canais. É E aquele que tem no YouTube? ela tem no YouTube, no Spotify, eu acho que é isso. E fechei também com uma menina para fazer a resenha, story, tudo para mim. Não era muito caro. Só que assim, essa menina, ela participava de grupo de engajamento. E, tipo, eu vi depois, sabe? Que tu vai lá no perfil dela, olha os comentários, é sempre as mesmas pessoas que estão comentando ali. E pessoas do mesmo nicho que ela, sabe? Eu levantei essa discussão lá no Threads, inclusive, né? Porque eu acho bem desonesto o trabalho do Bookstan que faz esse tipo de coisa, sabe? Porque o Instagram não vai enviar o conteúdo para leitores, entendeu? E talvez nem para outras pessoas fora daquela bolha que se criou ali. Então, eu sempre cuido muito na hora de contratar agora. Tipo, eu estava procurando alguém para fazer uma resenha novamente em breve, né? Do Trindade, para dar uma movimentada, porque eu não tenho muito tempo de fazer marketing para mim, né? Tipo, ali no Instagram e tal. E, cara, tava difícil achar alguém que não participasse de grupo de engajamento ou compra de seguidores. Cara, o que é isso, sabe? Então eu sempre tomo muito cuidado de ir no perfil da pessoa e dar uma olhada, sabe? Dar uma estudada ali para ver o que a pessoa tá fazendo. Aí, como eu trabalho com marketing, eu conheço os padrões, né? Então não é fácil me enganar nesse sentido. E outra coisa que eu faço muito também é participar de eventos presenciais. Né? Eu vou nos que tem aqui da minha cidade, justamente porque eu não preciso me locomover e gastar mais com isso, né? Mas esse feedback das meninas, assim, que eu contratei, que eu vou contratar futuramente para fazer uma resenha, alguma coisa assim, eu faço questão que seja sincero, sabe? Eu
Não gostaria de pagar alguém para ir lá mentir que o meu livro é bom, entendeu? Uhum. Esses eventos presenciais eu acho muito massa. Aqui também tem alguns que eu já fui, mas eu fui só para ver mesmo, só como leitor. E ultimamente tem tido muito evento digital. Não sei se vocês viram eu esqueci, eu não sei se não é Encha Meu Kindle, mas era uma coisa assim, né? Que era um dia onde todos os autores, né, a maioria que se inscreveu, deixava gratuito e as pessoas baixavam gratuitamente ali aqueles Kindle para ler durante o ano. E está acontecendo muito disso, assim, né? Os autores estão se organizando para deixar gratuito, para fazer um dia, né? Para que leitores conheçam o seu trabalho, e são eventos digitais, assim, não são físicos, até porque a grande parte dos eventos literários acontecem nas capitais, né? E as pessoas às vezes não conseguem ir para a capital daquele lugar. Então tem esse problema de logística, né? Dá para falar assim. Mas é muito bom mesmo. É uma estratégia muito boa para angariar, né, novos leitores. E agora? Esses eventos presenciais eu indico para todos os escritores e quem trabalha com arte em geral, porque me trouxe muita visibilidade, sabe? Aqui pela minha região. Vocês falaram um pouquinho sobre como vocês interagem com os leitores de vocês, né? A Monique falou sobre como é importante valorizar quem te valoriza, né? Você também, Joyce, falou sobre a sua relação com leitores. E eu queria saber sobre essa construção, né? Como que vocês construíram a base de leitores de vocês? Foi mesmo nas interações? Como que foi? Assim, eu fico curioso para saber como foi. O leitor comprou, elogiou, vocês foram lá conversar, como que foi? Bem, eu Olha, tinha uma espécie de... desculpa, Joyce, pode falar. não pode falar. Desculpa. É que eu não tô vendo aí. Não sei quem Eu tá tava falando. esperando ela começar e ela não começava, daí a gente começou junto, Tá, mas pode falar. caramba, que bagunça. Desculpa. Não, eu tinha antes de decidir publicar, enquanto eu estava no planejamento, eu tinha uma espécie de lista de transmissão. Eu fui falando para as pessoas, gente, agora eu estou escrevendo com regularidade. Quer ler o que eu escrevo? Eu mando para vocês. Né? E aí fui fazendo uma espécie, não era bem uma newsletter, porque não, assim, não estava. Eu não tinha um lugar onde meus textos estavam sediados, né? Eu escrevia para o Olhar para Dentro, que é um outro portal também com essa missão de divulgar os independentes. Então eu escrevia lá, mas eu também fazia essas publicações em revistas, e saía em algumas zines e tal. E aí eu fui perguntando para as pessoas, você quer fazer parte da minha, né? Você quer receber quando eu escrevo alguma coisa? Você quer ver? Ah, quero. Então eu fui construindo assim, aos pouquinhos, uma lista de transmissão. Sempre que eu escrevia que tinha algum texto novo meu em algum lugar, eu mandava para essas pessoas. Então, quando eu tive no Abismos, eu já tinha um número ali de pessoas na minha lista de transmissão que já estavam sabendo que eu estava escrevendo e que acompanhavam, de certa forma, os meus textos, né? E aí depois foram se incorporando outras pessoas, mas essa minha primeira base, né? Essas primeiras 50 pessoas assim que eu consegui, onde eu consegui chegar, elas vieram desse lugar, assim, né? De pessoas que eu conheci em clubes de leitura, em clubes de escrita, né? E eu falava, não, quando eu escrevo, eu sempre mando. Você quer que te mando? Ah, quero, então tá bom. Fui construindo assim. E você, Joyce? Eu já tinha uma base no Facebook. Eu costumo dizer que, e até tá numa das dedicatórias do meu livro, que eu escrevo para mim e para todo mundo ao mesmo tempo. Para todo mundo e para ninguém ao mesmo tempo também.
E no Facebook foi assim, eu comecei a publicar para mim, para exercitar a escrita e tal, e o pessoal foi curtindo, sabe? Não era uma base de leitores talvez tão grande quanto a da Monique, achei muito interessante essa forma de divulgação, inclusive. Porque além de divulgar, né, gera um contato mais íntimo com o leitor. Achei muito, muito massa. No meu caso, eu escrevia no Facebook, aí tinha o pessoal que lia lá, né? Aí comentava nas minhas coisas, aí eu respondia. Aí depois eu criei a página mesmo, Escritora Ociosa, no Facebook. Criei o Instagram Escritora Ociosa e vieram pessoas dos dois lugares. Aí agora o pessoal me chama bastante no privado, sabe, para falar sobre as minhas obras, né? Já recebi vários feedbacks sobre a minha página, né? Que para mim foi, nossa, uma conquista muito, muito gratificante, sabe? Saber que o que eu tô postando, que o trabalho que eu tô fazendo tá tendo um retorno, que tá alcançando as pessoas e que as pessoas estão gostando, né? Então, é assim que eu tô formando, né? Bem aos pouquinhos e cada vez mais, o contato tá cada vez mais íntimo, né? Antes as pessoas comentavam mais, hoje eu percebo que elas me chamam mais no privado para falar sobre, né, o que elas leram. E acho bem legal isso também. Sempre muito bom, né? Quando o leitor ele vem fazer aquele elogio no privado e tal, né? É, Eu já mas tomei bronca, já tomei bronca de leitor no Sério? privado, já. Por que você é, fez isso com a personagem, sabe? A pessoa ficou brava comigo, eu achei o máximo. Mas eu não fiz nada. Fez sim, você fez não. Mas é legal é, também, né? Muito bacana. sim, teve um conto que eu escrevi que é a alurofobia, que uma pessoa chegou e falou pra mim, cara, quando eu cheguei no final, eu posso dar spoiler, será? Do primeiro Pode, conto? pode. Eu não ligo para spoiler. Por mim, você pode. Aí eu não sei os Tá, seus leitores. então vou falar. Até porque eu acho que não vai interferir sim, mas enfim. No final do conto, acontece uma coisa. A minha protagonista mata ou o marido dela ou o gato. E aí, no desenrolar da história, a pessoa que tá lendo não vai entender de primeira, foi o marido, entendeu? Aí uma dessas pessoas, porque eu amo gato, tipo, amo gato. A pessoa, cara, eu terminei de ler e disse, não, a Joyce não faria isso, não é possível. Foi lá e leu o conto de novo, só pra ver que eu não matei o gato, né? Foi o marido da protagonista. Então também No eu meu, no levei. meu caso, era um conto com final aberto, sabe? Então, assim, não aconteceu nada com a personagem. Mas na cabeça da leitora, assim, aquilo foi margem para acontecer uma coisa ruim com ela. E aí foi muito engraçado que eu tomei maior bronca, porque ela se identificava que a personagem era professora e ela era professora. Ela, não acredito que você fez isso com a professora. Porque tava tudo. Eu falei, mas eu não fiz nada, porque o final é aberto, tipo assim, cada uma. Mas na cabeça dela eu fiz muito mal pra É, professora e ela não me perdoa. não fui eu, foi a tua cabeça, amada, que fez mal pra ela. É isso aí. Foi muito engraçado. Sim. É interessante ver como os leitores se relacionam com o texto, né, que a gente criou e tal. Como eles tomam aquilo e torna pessoal para eles, né? Vocês Uhum. falaram algumas vezes sobre coletivo, e é algo em comum que vocês têm. Vocês já foram envolvidas ou estão envolvidas com coletivos de escritores, né, de escrita. Então eu gostaria de saber qual que é, como foi a experiência de vocês, qual é a experiência de vocês com coletivos, né, e qual benefício tem para o autor independente. Quem quer começar? Pode ser a Posso Joyce, que começar. eu comecei da outra. A, a minha experiência foi muito boa, até me surpreendi porque eu participei, um conto meu
o Ailurofobia, inclusive, foi escolhido para participar da antologia da editora, não vou lembrar o nome da editora Persona, eu acho, Coletânea de Contos de Terror de 2024. E aí eu tinha um preço bem legal lá, mas para compras coletivas, né? Então eu só joguei nos meus stories, olha, pessoal, assim, o meu conto tá numa antologia e eu quero muito ter uma obra dessa em casa, né? E se todo mundo se ajudar, a gente vai conseguir por um preço bacana e tal. E aí, cara, eu me surpreendi. Eu precisava vender 10 livros e vendi 12, sabe? E eles estão para chegar agora, dentro do mês de março. E foi muito legal porque tem a minha obra lá e tem a obra de vários outros autores, né? As pessoas que adquiriram essa minha obra vão conhecer o trabalho de todos os outros autores que estão lá. E então, às vezes a pessoa não ia ter contato conosco de outra forma, né? Não ia, sei lá, ouvir falar de outra forma a não ser através desse livro, né? E a antologia que eu estou organizando aqui para ajudar os animais também, a ideia, a premissa é a mesma, né? E a experiência está sendo bem legal porque eu estou conhecendo o ponto de vista de outros escritores, né? Como eu estou dentro do processo, e o tema tem um tema em comum, mas o gênero é livre. Por quê? Porque tem gente que escreve poesia, tem gente que escreve conto, tem gente que escreve crônica. Então eu não podia nichar muito, senão eu não ia ter autores suficientes para colocar dentro dessa antologia, né? Então a gente decidiu deixar o gênero livre para a pessoa escrever dentro daquilo que ela entende. Então eu vou acabar conhecendo outros gêneros também, né? Porque, sei lá, de repente eu escrevo contos de terror e tem um colega meu que escreve autoajuda, entendeu? Como vai estar no mesmo livro, eu supostamente não gosto, digamos, vou ter a oportunidade de ler um trabalho com essa temática e quem sabe gostar, né? Conhecer outros gêneros também. Dentro dessa antologia, o leitor vai conhecer outros autores, além de mim, né? E também outros gêneros. Eu acho que essa é a parte mais que mais nos traz visibilidade, né? Que mais que faz mais bem para nossa divulgação como escritores. Perfeito. E você, Monique, qual que é a sua relação com coletivos? Bem, eu participo de forma mais incisiva do coletivo Escreviventes, que é um coletivo de mulheres escritoras. Hoje estou lá como uma das 6 coordenadoras, né? É uma iniciativa que eu tenho muito orgulho de participar, porque são escritoras de todo o Brasil. E também participo do coletivo Ruído Rosa, que tem uma dinâmica um pouco diferente, mas também já tivemos produções juntos. E participo do Clube de Ficcionistas. O Clube de Ficcionistas é um clube de leitura, mas a nossa perspectiva é da escrita dos livros e não do enredo em si e tal. E muitas das pessoas que estão lá são escritores. Mais especificamente do coletivo Escrevimentos e do coletivo Ruído Rosa, eu acho que a primeira coisa que me faz assim precisar desses coletivos é porque assim, eu encontro muitas dores parecidas com as minhas lá, então eu não me sinto tão sozinha, né? Então acontece comigo, mas acontece com a outra, mas acontece com a outra. Outro aspecto também é a troca, né? Então às vezes você escreve um texto, você está um pouco inseguro, você quer submeter para uma revista, você quer mandar para um concurso, sempre tem alguém disposto a te fazer uma betagem, a te dar palpites assim, de escrita mesmo, porque aquela pessoa também escreve, então ela consegue te
te ajudar de uma forma bem prática, assim. A gente tem desafios de escrita lá no Coletivo Escreviventes também, que a gente escreve com uma periodicidade. Então, a gente não só recebe assim, opiniões que melhoram os nossos textos, mas a gente também é incentivado a opinar nos textos das outras. Então, é um movimento de troca muito bacana e a gente acaba conhecendo outros gêneros, porque sempre tem, né? Tem quem escreve o terror, tem quem escreve o chiquilite, tem quem escreve o erótico, tem quem escreve o psicanalítico. Então, assim, é uma riqueza, né, de material impressionante. É um tema, e aí quando você vai ver, tem 40 textos, 60 textos, e tipo assim, um não tem nada a ver com o outro, aí você fala, puxa, que coisa impressionante. Então, assim, é um objeto de estudo muito bacana, né, para quem quer exercitar a escrita a partir, né, dos textos dos outros, é muito legal. Então, esses são alguns dos aspectos. O aspecto do apoio, né, porque muitas nos leem, né, muitas desses colegas de coletivo nos leem, e a gente sempre fala, às vezes, um ano tem 12 meses, às vezes não dá para escrever 12 livros no ano, mas dá para ler, né? Então, assim, sempre uma colega consegue ler mais do que ela consegue escrever, e eu acho que a gente acaba sendo leitor também dos nossos colegas escritores. E eu acho isso ótimo, não acho ruim, não. Acho também que é legal porque a gente acaba criando assim uma espécie de comunidade, né? Então vai ter um evento aqui, todo mundo vai para lá, vai ter uma chamada aqui, aí todo mundo meio que vai se avisando, né? Então a gente meio que está sempre por dentro de tudo que está acontecendo, alguém sempre, saiu um edital aqui, aí todo mundo vai lá ver o edital. E com o coletivo Ruído Rosa, a gente já produziu coletivamente 2 zines e um e-book, né? Um e-book diário, está lá na Amazon, tá bem bonito. Não tem texto meu, mas dos meus colegas, então é como se fosse meu também. E as zines, nós fizemos zines para distribuir na Flip. Então, nem todos os autores que são do Ruído Rosa estariam na Flip, mas a gente fez essas zines, imprimiu, então, assim, um revisou, o outro diagramou, o outro fez a capa da zine, a gente fez um rateio e, de alguma forma, todo mundo daquele coletivo esteve representado lá na Flip, e é muito bacana quando alguém colocava fotinho do nosso zine lá. Eu, por exemplo, não estive no evento, mas toda vez que eu via a zine tinha texto meu lá, falava, quem disse que eu não fui? Fui sim, estava lá na zine. E foram essas iniciativas, assim, que foram muito bacanas com o Ruído Rosa. Então, essa troca, né, esse movimento de troca com outros colegas e de apoio e de incentivo, isso aí é sensacional. Eu como já me coloquei na escrita através desses grupos, né, eu não saberia me comportar de outra forma. Então, por isso também que eu, assim, sou uma entusiasta dessas iniciativas de apoio, né? Porque muita gente que está lá no coletivo me apoiou com o meu Abismos, quando eu coloco que está de graça, divulga, gente, baixa, me avaliou, né? Aquela bendita daquela avaliação na Amazon que é tão importante. Então, colegas que se dispõem a ir lá, né, a fazer a avaliação para você subir no ranking, né? Porque às vezes você fala para o leitor, mas o leitor ele não entende muito, né, como isso é importante. Então, os colegas escritores que sabem que isso é importante vão lá dar apoio. Então, assim, coletivo, tudo de bom. Super recomendo. Muito bom. A gente começou a conversa falando sobre como é importante esse apoio nessa troca, que a gente não tem que disputar. E a gente termina aqui, essa foi a última pergunta, falando, né, sobre como é importante essa troca, o coletivo, a comunidade, a rede que a gente constrói, né? Tudo isso falamos sobre solidão do artista e em coletivo a gente não se sente tão só, né? Porque todos ali compartilham das mesmas dores, dos mesmos anseios. Eu acho muito importante isso também. Aí, para encerrar aqui a minha fala, depois a gente vai para a hora de dar tchau, né? Para os finalmente. Quem entrou e não me conhece, sou Filipe Brasiliano, tá?
Eu sou autor independente de design de conteúdo, tenho alguns projetos de caráter coletivo, né, que promovem literatura, que fomentam essas discussões. Eu tenho um clube de leitura chamado A Ordem da Traça, onde a gente lê apenas contos publicados em revistas digitais. É bem nichado, mas é porque eu quero repercutir as revistas digitais. Eu quero repercutir os contistas também. Então a gente lê e discute o trabalho deles, gravar podcast. Eu gravava live, eu pretendo voltar a gravar lives com esses contistas, vai ficar aí para os planos, tá? E a gente tem um grupo no WhatsApp, quem quiser participar, me avise, a gente inclui você no grupo, tá, da Ordem da Traça. Também tem o portal Cataprisma, que hoje publicou uma entrevista com a Joyce, né, falando sobre os projetos, as produções dela, os processos que ela tem na literatura independente. A gente publica contos, né, resenhas. A Monique é uma das resenhistas que participa com resenhas, sempre envia alguma coisa para a gente, um material para ser publicado. Tá? A gente entrevista autores também. E eu acho importante essas entrevistas com autores independentes, porque é uma forma de repercutir e enaltecer o nosso meio também, né? De empoderar os nossos autores, né? De dar voz a quem é invisibilizado muitas vezes, né? Também tenho um selo independente chamado Perene Editorial, que publica antologias de contos. Nenhum autor que participa paga um centavo, sempre sou eu que tiro do meu bolso para publicar os autores. Muitas vezes ele... Não, é só autor inteligente, é só autor independente, tá? Não tem autor de editora nem agenciada, é só autor independente que não teria essa estrutura, né, para se promover. Então, a gente publica autores independentes ali em antologias de contos. Esses são os meus projetos. Se quiser me conhecer um pouco mais, só me seguir aí no Instagram, nas redes sociais, e vocês vão acompanhar tudo que eu tenho feito. Encerrei aqui minha fala. Vou deixar vocês se despedirem. Falem para o público os links de vocês, onde encontrar o trabalho de vocês, tá? Fiquem à vontade. Pode começar por você, Joy. Bom, eu tenho o meu perfil aqui no Instagram, que eu escrevo textos, posto textos todo dia, tá? Tanto alguns que estão no meu livro Palavras Mortas, que quase me mataram, quanto textos inéditos. Tudo vai para o Instagram primeiro. Então, se vocês quiserem me acompanhar, vocês serão muito bem-vindos. Os meus livros estão na Amazon, grátis pelo Kindle, todos eles. É A Batalha do Apocalipse, Trindade e Palavras Mortas que quase me mataram. Mas algumas pessoas têm dificuldade de achar os livros pelo nome do livro. Aí vocês podem procurar pelo meu nome, que é Joyce Cristina Carolo com 2 L's, que eles vão aparecer lá. E eles também estão na loja da Wiclap. E também comigo, diretamente comigo, os físicos. Comigo eu consigo um valor um pouco melhor do que pelo site, né? Porque isso, autografo, aí mando uns mimosinhos também. Olha, muito bom. E você, Monique? Bem, eu coloquei aí no chat os meus 2 arrobas, né? O Monique Bonomini, que é o meu pessoal, o meu link na bio. Tem todos os links de tudo que eu escrevo, em todos os lugares onde tem texto meu espalhado. E o Abismos e Ruínas Podcast, que é o meu podcast, que também é e-book. É só entrar lá, tem o link para o e-book, tem o link para ouvir. Né? O e-book, para quem tem Kindle Unlimited, tá liberado. É um e-book bem rapidinho, são 12 contos. Convido aí todo mundo a ler e me falar o que achou. E ouvir também. Em todos os contos lá no e-book tem o QR Codezinho para, se você quiser já fazer a leitura ouvindo, né? É possível também. E eu tenho uma página no Medium, Monique Bonomini, onde eu escrevo crônicas, né, textos não ficcionais, e tenho também as resenhas no portal Cataprisma. Estou sempre publicando lá no Instagram os links para o que eu escrevo. E me sigam lá, eu tenho promovido algumas
algumas iniciativas. Eu acabei de promover uma aula aberta sobre autoria independente, né? Tentei falar um pouquinho com outros colegas sobre o que é ser um autor independente, e acho que em maio vou fazer uma segunda edição, então fiquem atentos lá, eu abro um formuláriozinho, é tudo gratuito, a intenção é trocar mesmo. Sou revisora, sou leitora crítica, e então também se quiser conversar sobre o meu trabalho, só mandar um direct, e a gente está aí pela rede. Eu vou participar dessa segunda edição, hein? Fiquei interessado. Eu deixei lá nos reels do meu Instagram, eu fiz alguns recortezinhos pequenininhos de algumas coisas que eu abordei, são vídeos bem curtinhos, quem quiser depois lá conferir para sentir um gostinho, e já se anima para participar em maio da segunda aula que vai rolar. Perfeito. Então é isso, eu agradeço muito, né, o aceite de vocês para vir conversar aqui comigo. Gostei demais da conversa, do papo, tá? E é isso, eu vou me despedindo aqui de vocês, tá? Eu fui Filipe Brasiliano. Até mais, gente. Tchau, gente. Obrigada. Prazer, Joyce. Tchau. Filipe, a gente vai Prazer. se falando. Tchau, tchau.